Olá, estou aqui prontinho para o estudo da lição número 11. O título é Preparando-se para a colheita, não é? Dos dias 6 a 13 de dezembro de 2014. Agora são 15 horas e 30 minutos da tarde, né? Esse sábado, que um bonito sábado de sol. Uma temperatura bastante agradável, um pouquinho quente, mas está muito bom. E vocês podem ver aos fundos, né, os pés de bananeira, né, com vários cachos de banana. Vocês podem ver lá. Aqui deve ter percebido 2 cachos ali, né? Desse lado tem mais um e do outro lado mais 2. Não dá para ver. Está produzindo. Eu plantei um pé de bananeira tempos atrás, agora tem que cortar, porque tem demais. É bonito de ver que isso vem produzindo. É bonito ver o cacho saindo da bananeira. Ele vem enrolado, né, numa espécie de folha diferente. Aí ele vem pendendo, ele sai da folha, ele vai se abrindo e vem as rodelas de banana aparecendo uma atrás da outra. Muito bonito. Produção feita por Deus. E aqui parece um pouco escuro, mas eu me refugiei aqui numa sombra de um enorme pé de roseira que está aqui, né? Ainda não está florescendo, mas pelo menos eu vejo daqui vários ninhos de passarinho nele. Os passarinhos gostam muito de fazer, as pombas principalmente, porque elas estão muito protegidas pelo espinho, os espinhos da roseira, né? Uns bichos aí dificilmente arriscam subir por aqui. Dias atrás eu falei de um pássaro que estava aqui em casa, né? Curuíra. Curuíra. Mas a curuíra não está mais aqui. A curuíra se assustou. Ela fez um ninho bem grande, colocou um ovo e algum bicho, uma raposa, sei lá o que, comeu o ovo. E a curuíra foi embora. Não está mais por aqui. Está em outro lugar. Tá? A gente de vez em quando vê ela, mas não vem mais no nosso pátio. Infelizmente. Esse mundo é uma luta. Não é? Bom, mas o nosso assunto aqui é outro. Então vamos... A questão da colheita, né? Então vamos orar pelo nosso estudo. Santíssimo e poderoso Deus. Quão grande és tu, Senhor Deus. Ó bom Deus, abençoe esse estudo para que possamos entendê-lo e praticá-lo, nos engajar na colheita final. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O verso em Tiago 5, versículo 8, diz assim: Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Nós já estudamos algo sobre a paciência, né? Aqui em lição anterior. E agora na lição 11 está voltando de novo. Nós estudamos aqui sobre a paciência de Jó, a paciência dos profetas, não é? E agora aqui estamos... Aliás, não, estou vendo aqui que a paciência de Jó e dos profetas é nessa lição mesmo. Está aqui, quarta-feira, dia 10 de dezembro. Eu estava me lembrando. Eu estudo a lição várias vezes. Eu estudo uma vez, preparando para toda a semana. Depois, cada dia, eu estudo um dia e escrevo aquele dia. Depois, eu faço uma revisão geral para fazer o vídeo. E daí eu faço o vídeo. Então, na verdade, dá 4. E se ainda for passar a lição na classe, em alguma das classes, então eu reviso mais uma vez a quinta, e a hora que estudo a lição na classe seria a 6ª vez. E é pouco, né? Podia estudar mais ainda. Bom, vamos lá. A paciência. Em primeiro lugar aqui fala que quando vem, isso é bem comum, aconteceu agora na Expo Juí, em outubro, né? No caso, no mês passado,
O mês passado em relação ao dia de hoje que eu estou gravando. O mês anterior em relação ao dia em que a lição será estudada por todos. Tinha esse prejuízo, então eles pintam as ruas ali, né, os cordões das calçadas, pintam de branco, remendam o asfalto, deixa a cidade bonita. Porque vem, às vezes vem o governador, vem a governadora, vem algum deputado, e esse então vai ver a cidade bonitinha. Eu acho isso uma espécie de hipocrisia, porque se enfeita a cidade para esse tipo de pessoas, mas nos outros lugares onde essas pessoas não passam, continua tudo igual. Porém, uma coisa não é hipocrisia: o preparo para a vinda de Cristo. Então são duas coisas. Uma, eu preciso me preparar para que eu seja salvo. Outra, eu preciso contribuir na preparação dos outros, né, de outras pessoas. Isso tem muitas maneiras de fazer. Uma delas é pregar, outra delas... A maneira mais, pelo que me consta, parece que a mais eficaz é dar estudos bíblicos, né? Tem muita gente que faz. Mas tem os que cantam, tem os que escrevem, tem os que dão um sorriso. Eu sei de uma pessoa que foi salva por um sorriso. Gostou da simpatia de quem estava na recepção da igreja, e achou aquele lugar maravilhoso por causa daquela recepção. No curso de administração a gente chama de momento da verdade, né? Ou seja, aquele momento que impacta muito forte quando vai entrar numa empresa, que a pessoa gosta daquela empresa. Qual é o momento da verdade que impacta muito forte ao alguém entrar pela primeira vez na igreja adventista? É a recepção, né? Naqueles primeiros instantes, os membros dando um sorriso para a pessoa, alguém abraçando, alguém dizendo só, aqui tem um lugar, quer sentar mais para frente, quer sentar mais para trás, onde é que você quer sentar? A pessoa que tem que escolher. Às vezes a gente faz classe para as visitas, e há um lugar lá específico, bem na frente, né? E a visita não quer sentar bem na frente, a visita quer sentar atrás. Ela se sente constrangida. A visita é que vai escolher onde sentar. Ao menos na primeira, segunda vez em que ela entra. Depois a gente pergunta, tem ali uma classe, você quer assistir lá? Uma classe especial, assim que eles explicam, etc. Não, mas eu prefiro, deixa ali. Esses são momentos da verdade. A gente não pode, não deve, não é proibido, devia ser proibido, constranger visita. A visita que decide como ela quer. A gente serve a visita, a gente não manda na visita. Então, isto, uma boa recepção, e a boa recepção não é só do recepcionista ou da recepcionista, ou do casal que tiver, não, todos têm que contribuir. E isto pode salvar a pessoa, né? Então, existem muitas coisas para se fazer, não só estudo bíblico e não só evangelismo. Aqui, nós podemos ir estudando os agricultores, por exemplo. Os agricultores, eles dependem da chuva, né? Se bem que eu conheço um lugar que eles não dependem da chuva, aliás, eles não querem a chuva. Já estive lá em Petrolina, acho que deve ter alguém lá em Petrolina lendo os meus comentários ou ouvindo ou assistindo o vídeo. Eu estive lá um sábado à tarde, choveu naquele sábado à tarde, eu disse, poxa, brincando, eu disse assim, então acho que eu trouxe uma bênção para casa. Não, o pessoal aqui não quer chuva. Quanto mais sol, mais produz. Eles irrigam, né? Mas se não fosse a chuva em algum lugar, lá não teria água. Se não fosse a chuva em algum lugar do Brasil, em outros lugares, o rio São Francisco secaria, como está agora no presente momento, bastante baixo, né? Então, inclusive aqueles agricultores lá de Petrolina, aquela gente boa de lá, que produzem produtos maravilhosos, o que eles produzem lá é muito gostoso. As uvas de lá, os melões de lá, são coisa fantástica, né? Mas inclusive eles precisam da chuva, porque se não chover, nem a irrigação vai funcionar, né? Então o bom lá para eles é que chova em outro lugar e que eles tenham irrigação. Isso é o bom, eles precisam da chuva. Todo agricultor precisa da chuva.
Nos tempos antigos de Israel, tinha 2 regimes de chuva assim que não podiam deixar de ocorrer. A chuva temporã, que irrigava bem a terra, eles plantavam naquela chuva, então continuava chovendo lá, etc. O grão germinava, etc. E depois vinha uma chuva que preparava a planta para produzir, né? Para dar os cachos, para produzir bastante. Então se chamavam de chuva serôdia. Então a primeira e a segunda chuva. Isto tomou-se emprestado, a Bíblia tomou emprestado, a chuva temporã foi a grande bênção do Pentecostes, a grande bênção do Espírito Santo no tempo do Pentecostes. Então a igreja saiu com um poder gigantesco a semear. Ou seja, o evangelho começou a se espalhar, se localizar em tudo aquele lugar, não é? E foi se implantando, como se diz, semeando. Aqui não se trata tão especificamente daqueles batismos que foi naquela época. Não se ensinou naquela época para batizar hoje, não. Batizando não é isso. A igreja foi sendo implantada, não é? Foi se espalhando em várias cidades, etc. E se deu um lugar lá em Jerusalém, se partiu para o mundo todo. E hoje a igreja está no mundo todo. Teve dificuldades durante a Idade Média, né? Mas hoje ela está no mundo todo. Então agora a igreja estando no mundo todo, ela está pronta para concluir a obra, né? E essa então é a chuva serôdia, é o novo derramamento do Espírito Santo. No meu entender, esse derramamento já começou bem fraquinho, mas a parte, sei lá, vamos dizer uns 99%, assim, para dar um parâmetro qualquer aí, ainda está pela frente. Então sejamos pacientes, né? Esperando a chuva, como os agricultores, no momento certo. Deus sabe quando será. Mas não paciência ociosa. Não podemos dizer, bom, então vamos esperar a chuva, a hora que ela chegar, então vamos lá. Não. Porque se quem esperar ocioso, não fazendo nada, ele vai se transformar em joio, né? E aí ele vai ser arrancado fora, ele não está pronto, não está preparado para trabalhar. Então nós temos que trabalhar hoje, mesmo com pouco poder do Espírito Santo, temos que trabalhar, né? E Tiago afirma aqui, em Tiago 5, versículo 8, né, que a vinda de Cristo está próxima. Mas ele escreveu isso lá antes do ano 100, né? E nós estamos agora no ano de 2014. Fazem quase 2000 anos que ele escreveu isso. Como está próxima? Tem 2 maneiras que eu acho que se pode entender isso, ou até 3 maneiras, né? Uma maneira que para eles, assim como para o pessoal da Idade Média, assim como para nós, a vinda de Cristo sempre está próxima. Porque nós vivemos 60 anos, 70, 80, quando muito, alguns conseguem chegar a 90 e alguns passam disso, bem poucos. Então, nós temos uma perspectiva, no máximo, de 100 anos, por exemplo, de vida. E essa é a nossa perspectiva pessoal de vinda de Cristo. Quando nós morremos, para nós terminou a expectativa, porque no instante seguinte acordaremos, talvez para a vida eterna, quem sabe, quem dera, ou para a morte eterna. Mas o tempo de morte não existe, não conta tempo. Essa é uma maneira de entender, essa vinda de Cristo está próxima. Outra maneira de entender é que o reino espiritual de Cristo, né, ele está chegando quando nós recebemos ele, né, quando nós recebemos a verdade, ou seja, quando nós passamos a pertencer ao reino de Deus por decisão nossa, né? Quem nasce adventista tem que mais dia menos dia decidir ali pelos 8 anos, 10 anos, 12 anos, ou depende lá, dizer, não, eu sou servo de Deus, eu quero pertencer. E uma terceira perspectiva também válida é que nós já estamos agora numa história de 6.000 anos, não é? E quando isso foi dito, faltavam 2.000 anos. Já tinham passado 4.000 anos, portanto, a maior parte do tempo já tinha passado, o dobro do que ainda faltava. Então, se considera que esses 2.000 anos são o último tempo, né? O tempo final, o tempo do fim. Então, os 4.000 anos são os primeiros tempos. E
Então, nessa perspectiva de 6.000 anos, não faltava mais muita coisa. Faltava apenas 1/3, porque já tinham passado 2/3. Bom, entenda-se como quiser. O fato é que hoje, examinando as profecias, nós estamos de fato no fim do tempo do fim. Nós estamos no finalzinho mesmo. Ainda não sabemos o dia e a hora, mas que o anúncio do dia e da hora está próximo. Isso é certo, né? Então nós temos aqui, como diz Tiago 5, versículo 8, né? Já mencionado, fortalecei o vosso coração. Ou seja, sejamos firmes, tenhamos definida a nossa fé, tenhamos um caráter puro e santo, que nos capacita para esperar mais um pouco, né? Porque para nós tudo é muito tempo. Aqui 1 ano, 2 anos, 10 anos é muito tempo para nós, que tem uma vida de 90 anos, por exemplo, é bastante tempo. Mas para a idade da terra e a idade do pecado não é muito tempo. O pecado não existe muito tempo a mais do que o pecado na terra, o pecado de Lúcifer, né? O pecado de Lúcifer aconteceu um pouquinho antes da criação aqui na terra, né? E então sejamos zelosos. E uma boa maneira de ser zeloso é compartilhar a nossa fé com quem não sabe, com quem não tem, né? De alguma maneira ou de outra. E nesse zelo nós não devemos não ficar queixando, murmurando. Ah, está demorado, como está demorado, ele não vem. Essa história eu já ouvi várias vezes, isso aí não é verdade. Não, não é assim que nós devemos entender. Queixas, murmurações, não. Os maiores inimigos do povo de Deus, seja de Israel ou da igreja, sempre estiveram dentro, ou do povo de Israel ou dentro da igreja, né? Só que eles lembram daquele tempo que eles estavam pelo deserto caminhando do Egito até Canaã. Quem é que mais incomodava para voltar para o Egito? Ou para desistir, ou para reclamar de Moisés, ou de Deus, etc. Eram os pagãos aí do lado? Não. Eles nunca reclamaram disso, eram os próprios, né? Quem é que quando estavam na entrada de Canaã, quando os 12 espias voltaram, reclamou porque não dava para entrar lá? Era o povo de Deus, não, ali não dá. Quando chegaram na porta, quando Deus mostrou que pelo deserto Deus os conseguiu manter vivos 2 milhões de pessoas, quando chegaram na porta, Deus não tem capacidade de nos fazer entrar lá, tá? Tem gigante lá dentro. Era o povo de Deus. O inimigo sempre somos... Cuidado, para que o teu maior inimigo não esteja debaixo do teu próprio chapéu, né? Muito cuidado, isso pode acontecer, né? Então, nós temos que parar de ter essa mania de ficar desistindo, porque desistir é não confiar em Deus. Só reclama, só desiste, só desanima quem não confia em Deus, quem não tem fé. E fé é uma coisa que você não precisa adquirir, você precisa aceitar. Fé é um dom de Deus, é um presente de Deus. Então você tem que aceitar a fé, você tem que cultivar a fé. E não se cultiva a fé duvidando de Deus. Duvidando de Deus você é como plantar uma plantinha bonita, etc. e tal, e não irrigar. Isso tu não está cultivando essa planta, ela vai morrer, vai murchar e depois vai morrer. Assim é a fé. A fé precisa ser cultivada. Como é que se cultiva a fé? Pelas obras, fazendo alguma coisa, né? Daí a fé vai crescendo. Deus te dá um grão de mostarda. Você planta aquele grão de mostarda e vai irrigando pelas obras. E o grão de mostarda vai germinar, vai crescer, vai produzir frutos. É assim que se cultiva a fé, né? Então, uma pergunta aqui, que eu fiz. Como lidar com as inconsistências na igreja? Né? Ou seja, com um irmão que tem problema, um irmão que cria um problema, outros que brigam. Essas coisas vão acontecer. Comigo, com todos. Ninguém se engane de que nunca vai produzir um problema. Então, como é que nós temos que lidar? Eu acho que tem uma regra geral. Da melhor maneira possível para que aquela pessoa se salve, né? A pior maneira é castigar. Mas às vezes tem que castigar. Quando não tem mais jeito. Mateus 18. Primeiro vai lá tu e fala com ele. Ah, não deu para resolver? Leva mais 1 ou 2 junto. Fala de novo. Não deu para resolver? Então, traz o problema para a igreja. Ainda não deu para resolver? Bom, então,
castigue-o, né? E a nossa paciência, nós precisamos... A paciência também é uma maneira de cultivar a fé, né? Ela é uma maneira de cultivar a fé. Os profetas, por exemplo, foram muito pacientes, né? Está aí em Tiago 5, versículo 10 e 11, né? Os profetas. Por que os profetas foram pacientes? Eu li faz poucos meses a parte lá dos livros de Isaías e Jeremias, principalmente Lamentações de Jeremias e os profetas menores, né? Eu vi ali o seguinte: repete-se, repete-se, repete-se. Deus manda o profeta alertar. Fala ao meu povo, né? Fala ao meu povo para se arrepender, porque senão eu virei com a espada, eu virei com isso, eu virei com aquilo, etc e tal, com inimigos, etc e tal. Porém, e é sempre a mesma história, se arrependerem, eu não farei essas coisas, eu vou restabelecê-los, eu vou firmá-los, vou abençoá-los, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Sempre a mesma história. E o profeta vai lá e explica, e o rei manda prender o profeta. O profeta vai lá e explica, o sacerdote manda prender o profeta. E muitos mandam matar o profeta. E daí Deus manda outro profeta. E vem mais profeta. E mais profeta. E os profetas, Deus manda e os profetas vão. Deus manda e os profetas... Teve um que não foi, Jonas, né? Era para ir para um outro lugar. Mas, enfim, uma falha de profeta, né? Mas em 99,9%, digamos assim, dos profetas, eles iam onde Deus mandava. E o resultado dos profetas era pífio, era pequeno, porque na maciça maioria das vezes nem o povo, nem o sacerdote, nem o rei ouvia os profetas. Tanto que o povo sumiu, foi destruído, os dois, o reino de Israel e o reino de Judá foram destruídos. Mas os profetas tinham paciência e iam de novo, depois ia outro profeta. Assim como Jó. Jó foi acometido de uma doença, né? E Jó não sabia por que essa doença. Se ele soubesse, ele sabia, tá bom, vai passar, Deus, é uma questão passageira, é só aguardar aqui. Mas ele não sabia. Então o que ele imaginava? Mais dia menos dia ele ia morrer, né? Ia morrer ali, a míngua, daquele jeito, mas que ele ia ver a Deus e que os seus olhos iriam ver a Deus, isso ele tinha certeza. Paciência, aguardava, ele nunca desistiu. Se tinha alguém que teria motivos para desistir, para desanimar, esse era Jó. Foi o contrário. E nós, né? Pode ser que tenha alguém aí que tenha doença, que esteja com câncer, esteja em fase terminal, etc. É possível, tem tantas situações, mas não desistamos. Porque o futuro vai ser maravilhoso, vai ser muito bom, não é? Bom, enquanto nós não desistimos, a nossa maneira de falar tem que ser a maneira do tipo assim, sim, sim, não, não. Né? O que quer dizer isso? Nós devemos ter tanta confiabilidade dos outros, nós devemos ser tão verdadeiros, que não precisa dizer, eu juro pelo planeta todo aí, eu juro pelo automóvel que eu tenho, eu juro... Não, eu não juro, não pode jurar. Né? Aqui na nossa região, aqui, nossa igreja, nessa região, não existe esse costume, não sei se ainda existe o costume de jurar pelas coisas. Mas eu me lembro quando eu era criança, quando eu estudava no primeiro grau, numa escola pública, ali tinha alguns alunos que por qualquer coisinha estavam jurando. Eu juro que é verdade, eu estava sempre jurando. Né? O que disse Jesus Cristo? Né? De modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Está Mateus 5, versículo 34 e 35, né? Jesus disse isso. E o que disse Tiago, né? Que é irmão de Jesus, né? Tiago, que é irmão de Jesus, ele disse também que não é para jurar, né? E assim como Jesus disse, quando é sim, então é sim, quando é não, então é não. Tiago também disse a mesma coisa, quando é sim, é sim, quando é não, né? Ou, como diz aqui a lição, a senhora White escreveu aqui no Maior Discurso de Cristo, página 66, tudo quanto os cristãos fazem deve ser tão transparente como a luz do sol. Bonito, eu estou vendo aqui a luz do sol, é azul, ali a abóbada, né? E dá para ver tudo, ela é transparente, eu vejo ali um galpão, vejo as árvores,
vejo os passarinhos voando, né? Nós devemos ser confiáveis. Ou, numa outra palavra, que a gente pode dizer assim, fidedignos. Isso quer dizer dignos de fidelidade. Né? Então, Mateus 5, versículo 37, Jesus diz: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. Né? A mesma coisa disse Tiago, não é? Tiago disse as mesmas palavras de Cristo, né? Ou é sim ou é não. Ou seja, devemos ser, resumindo, fidedignos, confiáveis, dignos de confiança. Bom, mas quando existe, por exemplo, o motivo de uma disciplina, ou de... isso vai existir sempre. Eu estou falando agora uma coisa que no momento eu não estou tendo problema. Mas eu posso ter um problema, né? Eu posso ter que chegar ao meu caso à igreja. Pode acontecer. Espero que não. Mas algum de nós vai acontecer, mais dia menos dia. Então, como é que eu quero ser tratado? Gostaria que viesse aqui o pastor, o ancião, etc., falasse comigo, me orientasse: olha, você errou aqui, nisso ou naquilo. Você errou. Nós estamos aqui para te ajudar. Nós vamos resolver da melhor maneira possível, sem criar escândalo, né? Se a coisa ainda não se esparramou, se ninguém sabe, se você está arrependido, morre aqui. Fazemos uma oração. Por isso, já houve, se o que você fez, se o que eu fiz foi muito escandaloso, etc., então a igreja tem que se pronunciar para dizer para todos aqueles que já ouviram falar do meu caso, né, supostamente que aconteceu, para dizer para todos aqueles: a igreja não concorda com isso. Então assim é. Ou seja, eu sou de acordo, e é assim que deve funcionar, que nós tenhamos o máximo de cuidado, o máximo de tato, para que essa pessoa volte, se reintegre, se arrependa, seja perdoada e se salve. Bom, essa é a orientação da igreja. É assim que nós procuramos proceder. E quando não procede assim é porque houve um erro, e que também acontece, né? Então, aqueles que são joio dentro da igreja, aqueles que não colaboram, aqueles que são frouxos, que são superficiais, que são mais da liberdade, né? Que são muito liberais, que trazem mundanismo, etc. Deixa eles dentro da igreja. Mas de menos eles podem se arrepender e se transformar em trigo. E vai chegar um momento em que a sacudidura vai separar eles para o mundo, se eles não se arrependerem. Deixa eles. Eu sei que eles estão causando algum prejuízo, ou às vezes muito prejuízo, né? Como em muitos casos acontece, na moda, na música, nas pregações, no testemunho em geral, no trabalho, né? na vida dentro da família, etc. Tem muitas formas, ainda deixa eles na igreja. Vão se perder vários, né? Mas é como a polícia faz. Como é que a polícia faz? Tem um grupo de delinquentes ali que está roubando caminhões. Eles descobrem um deles, vão lá e prendem ele. Não, eles não prendem ele. Eles ficam observando ele, ficam analisando, etc. Vão descobrindo toda a facção, todo o grupo, pegam todas as provas, e quando está tudo bem organizado, eles prendem todos de uma vez só. É assim que tem que fazer. Então, o joio está ali, continua, e quando chegar o momento certo, o joio vai ser sacudido fora. Então Deus sabe disso. Que eu nunca seja joio, nem você. Santíssimo e poderoso Deus, abençoa-nos, guarde-nos. Até a volta do Senhor Jesus Cristo. Um pouco de paciência, Ele já vem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.